Dois dos melhores desenhos dos anos 90 são o tema do Super Tribo. Desenhos animados, divertidos, cheios de personagens carismáticos. Tiny Toons com muitas novidades, vem dos desenhos que chegam pra você. E Animaniacs. Nosso show vai começar, a cortina vai se abrir. Quem viveu nos anos 90 conhece. Quem não viveu, procure conhecer que você vai gostar. É isso aí, Tribal. Salve, salve tribais de todo o planeta, de todos os universos, tudo bem? Hoje vamos aqui no Super Tribo tratar de duas animações muito legais dos anos 90, Tiny Toons e Animaniacs. Essas animações fizeram a alegria da molecada e também de quem gosta de desenhos como eu nos anos 90, por se tratarem de desenhos muito divertidos. E os Animaniacs e os Tiny Toons, eles têm uma história muito interessante. Ambas as séries foram praticamente aí produzidas e tiveram a participação de ninguém mais, ninguém menos do que Steven Spielberg, um dos maiores cineastas de todos os tempos. E por que ele teve essa participação? Aí que cabe uma contextualização da época. Ali no finalzinho dos anos 80, pessoal, os Estados Unidos estavam vivendo um momento de extremo conservadorismo. O governo do Ronald Reagan, de um patriotismo tipo Rambo, filmes do Schwarzenegger, filmes que mostravam o poderio norte-americano, Chuck Norris e todos aqueles valores norte-americanos. E isso refletiu também em algumas animações, a própria animação do Rambo. Quem não se lembra do Capitão Planeta? O Capitão Planeta não tinha um viés político, não, longe disso, mas tinha toda aquela questão ambiental e todos os desenhos traziam ou eram forçados a trazer mensagens totalmente positivas, sem apelo à violência, toda uma questão de preservar as crianças de presenciarem cenas violentas nos desenhos e com mensagens positivas no final, coisas todas adocicadas. O Spielberg, em uma entrevista, diz o seguinte, que ele sentia falta dos desenhos tradicionais, o Pernalonga, o Patolino, onde eles jogavam bigornas na cabeça dos personagens, onde havia explosões, muito representado pelo Papalégua e pelo Coyote, entre outros personagens, principalmente da Warner, que ele dizia ser muito fã, mas também outros estúdios traziam personagens nesse sentido, como os personagens da MGM, como o Droop, o próprio Tom e Jerry, também o Pica-Pau do Walter Lantz, que ficou muito famoso aqui no Brasil, os personagens que está aí na memória afetiva de muitas pessoas. Então Spielberg concebeu primeiro os Tiny Toons. Os Tiny Toons seriam versões menores, infantis, de personagens como o Pernalonga, Patolino, o Gaguinho, mas não eram versões dos próprios personagens. Eram versões mirins que frequentavam a Universidade Acme e tinham aulas com o Pernalonga, aulas com o Patolino, aulas com o Gaguinho de como fazer desenhos animados. Na verdade, a universidade ensinava isso. Então o Perninha, o Presuntinho, o Pluck eram personagens baseados no Gaguinho, no Pernalonga e no Patolino, tinham toda aquela, digamos, irreverência dos desenhos da Warner. Então eram bigornas, tem um desenho que é muito interessante em que o desenho inteiro cai bigorna em cima do Pluck para mostrar toda essa questão da animação. É uma época em que o desenho ele não trazia tantas questões sociais, né? Era mais uma questão de fantasia mesmo. E esse desenho fez muito sucesso e abriu portas para um outro desenho que também se baseia nessa ideia de uma retomada das animações antigas, que são os Animaniacs. Os Animaniacs são vários personagens numa mesma série. Você tem os irmãos Warner, que são os principais. Eles são personagens dos anos 30 que foram congelados porque eles barbarizavam dentro do estúdio. Eles são colocados dentro da famosa caixa d'água da Warner e eles saem e eles são totalmente alucinados. Nada no desenho deles faz sentido. E eles viajam, assim como os desenhos na época da Pantera Cor-de-Rosa, do Pica-Pau, em várias épocas. Eles contracenam com personagens históricos, eles voltam para o mundo atual. E além dos irmãos Warner, dentro da série Animaniacs, você tem a T-Slap. A T-Slap era um esquilo que era um antigo personagem de desenho também dos anos 30 e 40
que tem um sobrinho chamado Skip, em que ela tenta mostrar para ele o que é comédia. Também vem de novo as bigornas, as tortas na cara, entre outras coisas. Tem um momento muito legal desse desenho da T-Slap em que ela vai para Woodstock. Ali tem um dos diálogos mais engraçados que se perdeu muito por conta da tradução de algumas bandas que tocavam no antigo festival, mas se você tiver a oportunidade de assistir, você vai gargalhar com certeza. Está imitando a coruja de novo, Skip? Não estou, T-Slap. Estou dizendo que Ru está no palco. Então diz logo o nome do grupo. O grupo que está no palco. É o que eu estou perguntando. E eu tô te dando a resposta. Outros personagens também da série Animaniacs eram o Botões, que era um cachorro que sempre salvava a menininha que ele tomava conta e que ele sempre levava bronca no final. Os Penas Boas, que eram pombos baseados nos Bons Companheiros, naquele filme dos anos 90 de máfia. Inclusive tem, em homenagem ao Poderoso Chefão, o God Pombo, em que ele fala igual o Marlon Brando. Dois personagens que participavam do Animaniacs ganharam praticamente vida própria. O Pinky e o cérebro, o Pinky, o cérebro. Pinky e Cérebro eram dois ratos de laboratório que tentavam conquistar o mundo. Nada mais nonsense, não uma piada do que isso, porque os ratos de laboratório são as cobaias mais, digamos assim, sofridas no mundo, né? Então vários testes são feitos com eles, então você tem ratos de laboratório que tentam dominar o mundo, sendo que o Cérebro é muito inteligente e o Pink é muito tapado. O Cérebro é baseado nos antigos vilões dos seriados dos anos 30, ele tem uma cabeça avantajada, ele fala inclusive muito pausado, então e esses personagens ganharam até depois uma série própria com a Felícia, que é um personagem vindo dos Tiny Toons, que era outra série do Spielberg. E esses personagens tiveram muita fama nos anos 90. E eles trouxeram toda essa coisa do desenho animado mais tradicional. Então são histórias hilárias, são histórias que não têm muitas vezes uma sequência lógica, mas que, patrocinadas por Spielberg, fizeram um grande sucesso. E, inclusive, há notícias de que pretendem ser relançados pelo canal Warner. Isso é tudo pessoal. É isso aí, Tribal. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Se você tiver a oportunidade aí, vá assistir os Animaniacs e Tiny Toons. Para você que gosta de cultura pop, você vai adorar essas séries, principalmente porque vem de um gênio como Steven Spielberg. Se inscreva no canal se esse for o seu desejo, se gostar do nosso trabalho, nos acompanhe pelas redes sociais e também vá até o nosso site www.super-tribo.com, onde você vai ter o nosso ponto de vista sobre a cultura pop. Vamos vencer aí esse Covid, somos todos na mesma tribo. É isso aí.